Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos de volta com mais uma ministração de escola bíblica, hoje dando continuidade ao capítulo de número 12, né? Libertação espiritual, princípios bíblicos. Estamos no tópico de número 2, falando sobre as armas que nós temos, ou melhor, que nos foram dadas por Deus para essa batalha, Bom, falamos sobre palavra de Deus, que é o fundamento, né? O nosso alicerce, é o que nos embasa, né? Jesus utilizou a palavra de Deus para combater, para confrontar o inimigo que o visitou no deserto com o intuito de tentá-lo após os seus 40 dias de jejum. Nós vamos agora para a questão, então, da oração e do jejum, né? Que é a letra B aqui do tópico de número 2. Vamos lá, o título do tópico de número 2 é compreender que na libertação trava-se uma batalha espiritual. É uma luta, é uma batalha, né? Não contra a carne nem contra o sangue, como diz Paulo, né? Mas contra os principados e potestades nas regiões celestes. Eu quero convidar você, antes de nós darmos continuidade aqui no estudo, estarmos orando. Feche os teus olhos. Pai, damos graças a Ti por toda a bondade e misericórdia do Senhor. Gratos somos por todas as coisas e Te pedimos que nos ilumine, Deus, e nos ajude na compreensão daquilo que o Senhor tem para nos ensinar com esta lição, que possamos aprender e com isso continuar crescendo e amadurecendo na Tua presença. Nos abençoe e continue conosco, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então tá, oração e jejum. Vamos lá para a nossa lição. A oração nos mantém conectados com a fonte do poder. Jesus havia passado a noite em oração no monte quando expulsou o demônio de um jovem lunático. Está lá em Marcos capítulo 9, dos versos de número 2 ao número 13. Ao perceber que seus discípulos não haviam conseguido expulsar o espírito maligno daquele jovem, Jesus chamou-os de geração incrédula e quando libertou o menino, os discípulos perguntaram por que não haviam conseguido expulsar aquele demônio. Jesus revelou que há certas castas que só são expulsas com jejum e oração. Marcos 9, 29. Bom, a oração, eu acho que não há muito o que se falar dela. Nós sabemos que é a nossa conexão com Deus, que é a nossa forma de ter uma ligação direta, né? E íntima com o nosso Deus. É o nosso espírito em comunhão com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele intercede por nós, como diz Paulo, com gemidos inexprimíveis. Porque, segundo diz Paulo, nós não sabemos orar como convém. Não é isso? Então, a oração é esse diálogo entre você e Deus, né? A oração é esse momento de intimidade do pai com o filho, que nós devemos manter, precisamos disso, precisamos dessa conexão, desse canal aberto com Deus, né? Agora, o jejum, o que é o jejum? Qual é o benefício ou qual é a relação de ficar sem comer com nossa comunhão com Deus? Bom, o jejum, que ele não é? O jejum não é uma barganha, tá? Você não jejua com o propósito de conseguir algo de Deus. Tem muita gente que jejua para ter um casamento, para ter um carro. Bom, é mais ou menos uma barganha e não me parece que seja esse o propósito. O jejum é um exercício espiritual, ou seja, é uma forma de você manter-se no controle, subjugando a sua carne, tirando dela aquilo que é primordial, que é principal para a existência humana, que é a comida, né? Você não precisa de roupa, você não precisa de sapato, o que você precisa é de comida. Índio anda pelado na selva, né? Mas não pode ficar sem comer. Não é que eu estou dizendo que você vai andar pelado na selva, não é isso. Eu estou só tentando mostrar para você o quanto a comida é o principal na sua vida, né? A gente precisa comer. Quando você tira da carne, do corpo, né, essa necessidade principal, você está subjugando ela, né? E você está matando os prazeres, os desejos que a carne tem. Quando ele está com fome, quando você está com fome, você não pensa em outra coisa, você só pensa em comida. Não é verdade? Quando você subjuga a sua carne com jejum, tirando dele o que é principal,
o que é fundamental e necessário para a sua existência, ele não consegue pensar em outra coisa. Os prazeres são sufocados. E nesse momento, você passa a ter um ouvido mais voltado para Deus, porque a sua carne não consegue falar de outras coisas, né? Quando você está bem alimentado, a sua carne deseja outras coisas. Ela tem outros desejos. Ela quer ser satisfeita em outras áreas. Mas quando ela está com fome, não. Quando ela está com fome, ela só pensa em comida. E quando você diz para ela que ela não vai comer, ela não vai te fazer ter outros pensamentos. Ela vai tentar concentrar você na questão de se alimentar, de atender essa necessidade básica. E se você consegue dizer para ela que não e volta-se para Deus, né, ela vai se calar e esperar pela sua decisão. É o ato de subjugá-la, de controlá-la, de dizer a ela quem está no controle. Você entende? Isso é o jejum. E quando você está jejuando, né, o propósito é estar em conexão, em comunhão com Deus, para não deixar que a sua carne lhe domine e faça com que você não tenha condições de manter o seu propósito, né? Então, quando você jejua, busque estar em oração, em reflexão, em meditação na palavra de Deus, estar em comunhão direta e íntima com o seu Criador, para que você possa elevar-se espiritualmente, estar mais espiritual do que carnal. Tá? Esse é o propósito, digamos, primordial do jejum. Tá? Vão ter propósitos, tem aquelas pessoas que se abstêm de um alimento ou outro, aí é uma outra coisa. Mas o jejum bíblico basicamente é esse aí, tá certo? Então, vamos lá agora para a letra C. O nome de Jesus. O próprio Jesus deixou claro o poder que há em seu nome. Em meu nome expelirão demônios. Marcos 16, 17. Convém lembrarmos que usar o nome de Jesus pressupõe relacionamento com ele. Os filhos de Seva acharam que podiam usar o nome de Jesus como uma mandinga ou tentar expulsar um demônio em nome de Jesus a quem Paulo serve. Está lá em Atos 19, 13, 16. Levaram uma surra. É aquele momento em que, aquela passagem de Atos, onde 7 filhos de um sacerdote, eu não me lembro se ele é sacerdote, me parece sim, tentam expulsar um demônio em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio diz para eles: olha, Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, mas vocês quem são? Né? Para você usar o nome de Jesus é necessário haver essa relação de intimidade, conhecer a Jesus e ser conhecido por ele. Sendo conhecido por Jesus, você será conhecido também pelos demônios. E aí eles não vão poder questionar você querendo saber quem você é, porque eles vão ter conhecimento de que você é um discípulo de Jesus, um servo de Deus e que está ali em nome de Jesus, usando com autoridade e com legitimidade o nome de Jesus para que eles sejam expulsos, e eles não vão poder resistir a esse nome que está sendo usado com autoridade e com a legitimidade, né, que convém, ok? Letra D, a unção do Espírito Santo. O revestimento do poder do alto é imprescindível para a libertação de cativos. Você tem aqui várias referências, né? Atos capítulo 5, versos 14 a 16, capítulo 8, versos de 6 a 8, capítulo 19, versos de 11 a 12. O poder do Espírito Santo nos torna ousados e determinados para enfrentar o inferno e suas fortalezas. Revistamo-nos destas armas e libertemos os cativos, né? Unção, está revestido pelo poder do alto, poder sobrenatural, poder vindo de Deus sobre você, que te outorga, te capacita, te autoriza a fazer aquilo que você se propõe, que é expulsar os demônios, libertar os cativos. Sem essa unção, sem esse poder sobrenatural sobre a sua vida, você não vai ter condições de agir e de fazer aquilo que você se propõe, ou seja, de expulsar os demônios, de entrar nessa batalha espiritual. E eu nem te aconselho a fazer isso, porque aí a coisa pode se voltar contra você e ficar bem pior. Então, se você não tem comunhão com a palavra, não está alicerçado nela, se você não tem uma vida de jejum e oração, se você não está autorizado a usar o nome de Jesus e não tem a unção do Espírito Santo,
Não entra nessa batalha não, porque você já entrou derrotado. Tá? Tópico de número 3. Compreender que há vários níveis de libertação. No início do meu ministério, era difícil passar uma semana sem expulsar demônios de 2, 3 pessoas. Hoje vemos menos pessoas caindo endemoniadas em nossos cultos. Por quê? Será que o inimigo hoje trabalha de forma mais sofisticada? Isso é uma questão, né, que a gente tem que refletir. Veja os exemplos. Judas. Satanás entrou em Judas, tornando-o avarento e amante do dinheiro, a ponto de vender seu mestre. João 13, 27, Mateus 26, 14 a 16. Outro exemplo. Simão, o mágico de Samaria, foi batizado e estava impressionado com o poder de Deus na vida dos apóstolos, a ponto de oferecer dinheiro aos apóstolos para ter o mesmo poder. Pedro lhe diz que seu coração estava sob influência maligna. Atos capítulo 8, versos 22 e 23. Portanto, mesmo pessoas que vêm para Jesus e são batizadas, muitas vezes precisam ser acompanhadas num processo de libertação específica em determinadas áreas. Tá? Não é uma coisa que acontece assim, abruptamente, de uma vez só, não. Algumas pessoas, sim, mas a grande maioria, eu vou dizer uma grande maioria mesmo, tá? É um processo de libertação. Deus vai quebrando em você aquilo que era um costume, era um vício, era uma mania, está arraigado à sua cultura, às vezes, né? É uma cultura de família, uma cultura que faz parte da sua comunidade, do seu país, às vezes, né? É uma questão cultural, e aí você está preso àquilo, e para abrir mão daquilo é difícil. Então Deus vai quebrando isso na sua vida. Vícios como bebida, como tabagismo, né? E outros. Muitas vezes isso não acontece de uma vez só. Você leva um tempo e aí Deus vai trabalhando um processo de libertação e de quebra, né? Desses, vamos dizer, dessas cadeias, dessas prisões. Vamos lá. Libertação de vícios. Não é muito raro encontrarmos pessoas já batizadas cultivando algum tipo de vício do qual ainda não foi liberto. Comum, tá? Mais comum do que você imagina. É claro que as pessoas costumam disfarçar, elas guardam segredo a respeito disso, né? Eu já conheci irmãos na igreja que tiveram dificuldades para largar o cigarro, outros para largar a bebida, outros para largar outros tipos de vícios que às vezes são mais constrangedores, né? E a pessoa não consegue se libertar, mas que aos poucos Deus vai trabalhando na vida dela, e esse caminhar com Jesus vai moldando o caráter da pessoa e vai quebrando suas resistências e o poder do maligno sobre a vida da pessoa, e ela vai sendo liberta paulatinamente, tá? Libertação de amarras de amargura. Há também pessoas que mesmo depois de salvas vivem amarradas às amarguras do passado, à falta de perdão. Jesus mesmo ensinou que quando não perdoamos, ficamos presos, sendo castigados por verdugos, até que liberemos perdão para sair de tais prisões. Mateus capítulo 5, versos 25, 26 e capítulo 18, verso 34, né? Sentimentos. O emocional da gente é um negócio extremamente complicado. Muitas vezes nós ficamos presos a esse desejo de reparação do passado. Pessoas que nos magoaram, nos frustraram, nos traíram, né? Geram em nós um sentimento ruim, negativo, e a gente fica esperando a reparação desse dano, né? E muitas vezes não conseguimos perdoar as pessoas. A gente fica preso lá. A gente está lá preso. Sabe a história do fantasma arrastar correntes? Pois é, são essas correntes que ficam presas a nós e nos prendem ao passado e não nos libertam. Não deixam que a gente prossiga. Então, a libertação espiritual também age nessa área, quebrando essas questões, fazendo com que a gente tenha condições de liberar o perdão, de nos desprendermos desse passado, rasgar, né, as promissórias
que nós temos de débito dessas pessoas e seguir em frente, né? A gente segue em frente livre, sem peso, sem cobranças, sem essas coisas que nos ferem, nos machucam e nos aprisionam, né? Sem perdão, sem perdoarmos, também não somos perdoados. Jesus diz isso na oração modelo, né? Que nós devemos perdoar como também fomos perdoados, ok? Libertação de pecados, essa é a letra C. Libertação de pecados que escravizam, tais como maledicência, pornografia, masturbação e tantos outros. Precisamos trabalhar para que as pessoas que passam a fazer parte da igreja estejam plenamente libertas em todas as áreas das suas vidas. Só pode proclamar libertação aos cativos quem já experimentou a plena libertação. Crente fica endemoniado? Não acredito que alguém que seja morada do Espírito Santo possa ficar possesso, mas acredito que possa ser influenciado por demônios que ainda se aproveitam de brechas na vida de tais crentes para mantê-los limitados e sem ousadia para testemunhar de Jesus. Bom, eu também não creio que um crente possa ser possesso, né? Mas influência, sim, claro. Como pastor? Bom, os demônios conhecem as nossas fraquezas. Eles sabem que somos seres limitados, somos seres frágeis, somos seres fracos, que somos suscetíveis ao erro, né? E aí ele usa isso contra nós. Quando nós nos afastamos de Deus e nos deixamos ser dominados pelos desejos da nossa carne, e aí vem o jejum, né? Para nos ensinar a subjugar e a mantê-la sob controle. Quando nós não fazemos isso, o inimigo usa nossas fraquezas, né? Para nos fazer cair e fazer com que a gente continue preso a essas questões que fazem parte da vida do homem sem Deus, né? Então a gente precisa sim do auxílio do Espírito Santo, precisa dessa comunhão constante, permanente com Deus, precisa estar em oração, precisa jejuar para que a gente possa quebrar isso, né? Aqueles que vêm para a igreja, os novos convertidos, os neófitos, precisam do nosso auxílio, do nosso amparo, das nossas orações, das nossas intervenções, né? E também do nosso ensino, da nossa doutrinação. Você que tem mais tempo de caminhada com Jesus, que já é um discípulo mais antigo, tem o dever e a obrigação de ajudar os novos a se firmarem na fé, a se alicerçarem no Senhor. Então é o nosso dever fazer isso, tá? Então essa aqui são questões que competem a nós, servos de Deus, estarmos trabalhando com os mais novos, tá? Ajudá-los a irem se libertando dessas questões que nós acabamos de ler aqui. Vícios, questões emocionais e também, né, desses pecados que nos escravizam, tá? Concluindo, levar a libertação aos cativos é a missão da igreja, é a nossa missão. Os cativos estão por todos os lugares, muitas vezes dentro dos templos, indo aos cultos e voltando para casa com os mesmos demônios de estimação, pois não conseguem viver a vida plena em Cristo. O que é necessário então fazer? Que tais crentes façam uso das armas que estão à sua disposição e sejam ajudados por aqueles que já vivem totalmente libertos. Veja bem, não o dever e a ação parte daquele que necessita ser liberto, tá? Todas as armas que nós aqui enumeramos, né? Palavra de Deus, o nome de Jesus, oração em jejum, unção do Espírito, deve ser algo que eu, que estou necessitando da libertação, que estou cativo de alguma coisa, eu é que tenho que buscar isso, né? Os meus irmãos mais antigos, os discípulos mais antigos do Senhor, vão me auxiliar, mas eu não tenho que achar que eu devo sentar e esperar que eles venham até mim e me libertem com uma ação, com uma oração, enfim. Eu tenho que buscar isso. É um dever meu, tá? Eu estou caminhando com Jesus, eu preciso me tornar um discípulo verdadeiro de Cristo. Então, para isso, eu tenho que trabalhar na minha vida. Não posso deixar que esses vícios e esses pecados continuem me escravizando e eu sigo esperando que algum dia, quem sabe, numa ação miraculosa, essas coisas apareçam na minha vida.
eu tenho que buscar isso, tá certo? Continuando aqui, vamos encerrar nossa conclusão. Em Cristo a libertação. A verdade liberta, o Filho liberta. João 8, 32 e 36. Não nos conformemos em viver escravizados pelo que quer que seja. Que a Igreja de Jesus seja a comunidade dos libertos, que leva a libertação aos cativos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Que verdade é essa? Cristo. Temos que tomar Jesus como modelo, como alvo, como objetivo, como base, como tudo para a nossa vida. Se nós nos espelharmos em Jesus, se Ele for o foco, for o alvo, se realmente botarmos Ele como modelo, nosso mestre, o Mashiach, né? O Rabi, se Ele for o nosso mestre e nós os discípulos, então nós vamos aprender dele para nos tornarmos iguais a Ele. É esse o objetivo. Fazendo isso, o inimigo não vai conseguir manter você prisioneiro. Pelo contrário, o poder de Jesus que está sobre você vai quebrar todas as cadeias, todas as algemas. Você será livre para caminhar com Cristo, né? Nós somos a comunidade dos libertos, dos que foram livres do cativeiro do pecado e vivemos em liberdade para adorar a Deus e poder gozar da vida eterna que Ele tem para todos nós. Amém? Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe.